Meu irmão e minha irmã, hoje é dia 14 de setembro, quinta-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje é dia de festa, festa grande da exaltação da Santa Cruz, dia em que nós recordamos deste que é o sinal da nossa fé, o sinal da nossa salvação. Esta festa teve origem no ano de 335, quando o imperador Constantino mandou construir lá em Jerusalém uma basílica sobre o Gólgota e outra no Santo Sepulcro, que tinham sido fazia pouco tempo, tinham sido descobertos aonde eram esses lugares. Fez-se então construir as basílicas e se expôs pela primeira vez a cruz de Cristo, que tinha sido reencontrada pela mãe do imperador, Santa Helena. Se celebra então esta festa desde então, Dia da Cruz, dia de lembrarmos do nosso dever de nos crucificar, como dizia São Caetano. A propósito, hoje é aniversário de fundação da Ordem dos Padres Teatinos, a qual eu pertenço. Os teatinos fazem hoje 499 anos de fundação. Foi no dia 14 de setembro de 1524, quando São Caetano, João Pedro Carafa, Bonifácio de Colle e Paulo Concilieri iniciaram a Ordem dos Padres Teatinos, fazendo a profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência na Basílica de São Pedro, e dando início a esta ordem que, durante muitos anos, deu frutos enormes para a Igreja da Itália, a Igreja do mundo, produziu missionários, produziu grandes teólogos, filósofos, moralistas, produziu pessoas como, por exemplo, o astrólogo Giuseppe Piazzi, que descobriu um dos planetas do nosso sistema solar, produziu poetas, pessoas que contribuíram muito para a história da humanidade nos últimos séculos. Hoje a nossa ordem está espalhada em 7 países. No Brasil estamos presentes em São Paulo, no estado de São Paulo em algumas cidades, no estado de Minas Gerais em outras cidades. Não somos muitos, porém, nos lugares onde estamos, procuramos viver o carisma que São Caetano nos iniciou, nos ensinou há 500 anos atrás, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Vamos então escutar o que nos diz o Evangelho deste dia, o Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos este evangelho onde Jesus está dialogando com Nicodemos. Esta é a parte final, praticamente, do diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um conhecedor profundo da lei de Deus, aquilo que nós chamamos do Antigo Testamento, conhecia as profecias dos antigos, conhecia um pouco daquilo que era a história do seu povo. Um pouco, não muito, daquilo que era a história do seu povo. Por isso é que Nicodemos consegue reconhecer em Jesus o Messias esperado de fato. Um pouquinho antes deste trecho que nós lemos hoje, que nós escutamos hoje, Nicodemos vai chamar Jesus de Rabi, de mestre, de enviado do Senhor. Jesus então vai falar para Nicodemos que é preciso subir aos céus, é preciso nascer de novo para subir aos céus. E Nicodemos pergunta: como assim nascer de novo se alguém já é velho, já é crescido? Então Jesus fala a respeito do batismo, fala neste evangelho que nós escutamos hoje a respeito da cruz, que assim como Moisés levantou a serpente, também Jesus vai ser levantado não sobre uma haste, mas sobre a cruz, para ser este sinal de salvação, e que será através de Jesus que nós vamos poder voltar para o céu, como Jesus vinha dizendo para Nicodemos. Além disso, Nicodemos pergunta para Jesus: como é possível então ver o reino de Deus? Jesus disse: vendo a mim, vendo Cristo crucificado, levantado aos céus, assim como viam a serpente levantada sobre a haste com Moisés, ficavam curados, vendo a mim sobre a cruz, verão o reino dos céus. O que então que esta leitura, nesta festa da Santa Cruz, pode dizer para nós neste dia? A festa da cruz e festejar a cruz para muitos é motivo de escândalo.
É uma coisa que não se entende. Como assim festejar aquilo que foi instrumento de morte, que matou Jesus? De fato, muitos cristãos não têm mais a cruz como símbolo. Tiraram as cruzes das igrejas, não só católicos, outras denominações de cristãos. Nós, porém, festejamos, exaltamos a cruz de Cristo, porque foi através da cruz que nós fomos purificados. Se nós excluímos da nossa vida a cruz, e com a cruz excluímos o sofrimento, excluímos a morte, excluímos as doenças, como é que vai ser a nossa vida? Ilírica, pensando só nas coisas boas? A vida não é assim. A vida é composta também de sofrimento, de dificuldades, de cruzes na nossa vida. Faz parte da vida nossa o sofrimento, a dificuldade. A nossa vida é altos e baixos, altos e baixos. Além disso, com esta festa, nós aprendemos que na cruz de Cristo está crucificado não só Jesus, como vemos fisicamente, mas os nossos pecados estão com Ele, as nossas debilidades, as nossas fraquezas estão crucificados com Jesus, ou seja, morreram na cruz de Cristo, porque ali Ele nos deu uma nova vida, purificados de tudo isso. Este sofrimento que Jesus padeceu na cruz não é fechado em si mesmo, não é sofrer por sofrer. E o nosso sofrimento do nosso dia a dia também não tem que ser sofrer por sofrer. Tem que ser sofro porque me faço voluntário com quem sofre. Choro porque o outro chora. Mas também sofro e choro para me purificar, para melhorar, para, durante a crise, durante o choro e o sofrimento, ter forças para subir, para reerguer na minha vida. Com São Caetano nós aprendemos que a festa de hoje, e este é o ideal de vida dos teatinos, é crucificar a vida com Cristo, na cruz de Cristo. Por isso, para os teatinos, a cruz é desnuda, é sem o Cristo, porque cada um deve se colocar no lugar de Cristo, crucificando as suas próprias paixões, os seus desejos desordenados, os seus vícios, os seus pecados, mas também oferecendo-se em sacrifício pelos outros, pelos irmãos. Eu morro na cruz para que os meus irmãos tenham vida, possam ter salvação. Que esta festa seja para nós motivo de grande alegria, possa ser motivo de renovar as nossas energias para nós que somos teatinos e somos família teatina, todos os leigos que fazem parte desta nossa comunidade, para que, seguindo o ideal da cruz, seguindo a cruz de Cristo, a gente possa exaltá-la na nossa vida, exaltá-la na vida dos nossos irmãos, como meio de salvação, como caminho de ir até Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.